Confuso, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a origem do pecado. Na aula anterior falamos sobre a origem do mal. Só retomando aí alguns pontos, dissemos, perguntando, né, de onde veio o mal, perguntando se o mal vem de Deus, dos homens ou de Satanás. E surgiu uma questão durante a aula, com respeito ao texto de Isaías. Eu tinha já falado do texto de Isaías 45, que diz, né, eu faço a paz, eu forjo a paz e crio o mal. Será que esse texto não estava se referindo ao fato de Deus criar o mal, né? Mas aí, numa pesquisa que os senhores podem fazer, né, as senhoras, os senhores podem fazer, a palavrinha do hebraico para mal é ra, que ela é contrária a uma outra palavra hebraica chamada shalom, ou salom. Shalom é paz. Esse ra, ele é utilizado no sentido de destruição. Então não é o mal moral, tá? Que do texto ali que aparece, é o mal no sentido de destruição, o mal no sentido de calamidade. Então eu já tinha falado isso, mas eu fui conferir certinho aí na leitura bíblica para que não houvesse dúvidas com respeito a isso. Então está querendo dizer que Deus cria o mal em si mesmo, moral, né? Deus é luz e nele não há trevas, ele não pode praticar o mal. Mas no sentido de Deus criar algumas calamidades. Aí a gente vê isso no próprio Deuteronômio, né? As maldições daqueles que não cumprem a lei. É a mesma palavra, ra, do hebraico, né? Então nós temos também, por exemplo, 1 livro de Reis 9:9, fala: o Senhor trouxe sobre eles este mal. No sentido de que Deus permitiu ou trouxe uma calamidade para que Israel se arrependesse dos seus pecados. Então isso é muito comum na Bíblia, ver esse tipo de situação. Mas não significa que Deus foi lá e fez o mal, né? É diferente, né? Deus não fez com que Satanás criasse a maldade como nós dissemos. Então nós dissemos que Satanás, ele inventou o mal. Na verdade, ele não é que ele é criador como Deus, não, ele inventou. A partir, não existia a maldade e ele então deu à luz a maldade, né? Não é à toa que ele é o pai da mentira, né? Ele é aquele que é o autor, o maligno. Nós perguntamos por que Deus não perdoou Satanás, e a resposta foi justamente porque ele é o autor da maldade. Se Deus perdoasse o autor da maldade, ele aceitaria o mal no meio dos seus planos e seria conivente com o mal. Mas pelo fato de Deus ser luz e não aceitar o mal, não ter criado o mal, ele não pode permitir que algo que ele não criou fosse parte de sua criação, menos ainda no sentido de mal, que é o contrário da sua própria natureza. Por isso Deus não pode perdoar o autor da maldade. E por que Deus não destruiu, né? Lembra que nós falamos que se Deus tivesse destruído Satanás e não colocado ele no Éden, não haveria um bode expiatório, né? Não haveria um criador da maldade. Logo o ser humano poderia ser esse criador que também deveria ser destruído. Fizemos até um teatrinho aí, né, para exemplificar, ilustrar esse processo. Então o fato de Deus não ter destruído Satanás, diferentemente do que pensam os ateus, né? Porque Deus, sendo bom, permite a maldade. O fato de Deus não ter destruído Satanás é uma atitude de graça, de misericórdia da parte de Deus, visto que ele, deixando Satanás no Éden, ele permite que o ser humano jamais seja o autor da maldade. Ou seja, Satanás sempre será o bode expiatório, sempre será o responsável diretamente pelo mal. O ser humano somente pode ser conhecedor do bem e do mal. E é exatamente o que vai acontecer em Gênesis 3, que nós vamos ler hoje, né? O ser humano cai e ele se torna um conhecedor do bem e do mal, e não o autor da maldade. Por isso, embora Deus o discipline, né, o puna por causa disso, ele mesmo assim pode ser perdoado, apesar de ter cometido maldades. Quer dizer que Deus foi injusto com Satanás, né? O problema é do diabo, né? Mas conosco, Deus foi extremamente bondoso, no sentido de que ele fez o ser humano, e apesar do ser humano cair no erro, ainda assim haveria possibilidade de salvação e de perdão. Com respeito a essa aula, alguém tem alguma dúvida? Então hoje nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 3, tá? Vamos ficar mais na leitura. Então eu vou pedir a alguns voluntários
um voluntário para ler do 1 até o 6. Alguém pode ler? Gênesis capítulo 3, do 1 até o 6. Fala sobre a queda. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Isso. Vamos então analisar esse texto com base no que nós lemos. E eu vou perguntar aí para vocês: qual foi o argumento de Satanás utilizado para derrubar o ser humano, a Eva e o Adão? Quais foram as afirmações de Satanás para Eva e Adão? Se reconhecesse o meu irmão, se tornaria igual ao Criador. Se tornar como Deus. Esse foi um dos argumentos, né? Uma das afirmações. Essa é a terceira. E as outras? É certo que não morrereis. Você não vai morrer. Primeiro. Quais outras afirmações? Falta só uma. Se comerdes, sereis conhecedores do bem e do mal. Isso. E também seus olhos se abrirão, né? Então, tem pelo menos 3 afirmações, e nessas afirmações tem uma carga assim, de sentido muito grande. Primeiro, você não vai morrer. Aí eu tenho uma suposição, né? Como é que Satanás tem tanta certeza que se a Eva comer e se Adão comer do fruto que não poderia comer, né? Se os senhores lerem antes desse texto, fala que Deus chama o homem e a mulher, e ele diz: olha, do fruto da árvore do jardim vocês podem comer, exceto da que está no meio do jardim, né? Então o mal já existe, Satanás já está no Éden, e já existe a possibilidade de comer, já existe o livre-arbítrio, né? Que é a ideia de poder escolher entre comer e não comer, o bem e o mal. A questão é, como que Satanás está tão certo do fato de que se Eva comer a fruta, ela não morre? Será que ele está só blefando, ou ele tem um fundamento forte por trás dessa afirmação? Ele está mentindo, falei que gerou mentira. Sim, ele está mentindo, mas essa mentira é convincente, né? O que será que tem de tão convencedor nessa mentira? O fato dele não ter morrido. Exato. Eu fiz o mal e estou aqui. Se você praticar o mal, você não vai morrer. Ele tem uma prova científica, né? Uma prova, vamos dizer assim, nos termos modernos, uma prova empírica, né? Uma prova científica. Ó, eu pratiquei o mal, eu conheço o mal, eu fui o inventor desse negócio, né? Então, se você desobedecer, você não vai morrer. Deus não me matou, Deus não me destruiu, então você não vai morrer. Então, é convincente? É extremamente convincente. A prova, ele apresenta uma prova clara para enganar a Eva. E o que está por detrás desse argumento de Satanás? O que está por detrás é a ideia de que pecado não mata. Pecado não, desobedecer não traz problemas, né? Satanás continua usando esse argumento. Continua. É o que leva as pessoas a viverem que falam que estão vivendo, não, cara. Eu lá fiz e aconteci, estou aqui. Exato. Hoje, no caso, é imunidade, né? Exato. Porque Deus é misericórdia. A Bíblia já diz, né? Depois, o salário do pecado é a morte, né? Então, o pecado mata sim, mata espiritualmente, mata fisicamente. O ser humano não estava sujeito à morte, não é à toa que ele passa a estar depois do pecado, mas de fato ele não morre naquele momento, né?
Satanás nos convence que o pecado não gera um grande efeito, né? Então, como é que Satanás faz para convencer, né? Na boca aí dos traficantes, dos usuários de droga, olha, usa aí que não dá nada, não mata, não dá problema nenhum, vai tirar sua dor nesse momento e não vai te matar. Então, não somente esse exemplo, mas muitos outros exemplos, né? Desestressa um pouco, vai lá e peca, vai lá e faz o que não deve, porque não dá nada, pecado não mata, né? A ideia da impunidade, né? O negócio do Então, sextou, né? vai? O negócio do sextou que eles colocam. Sextou, né? Liberdade para pecar, né? Só que o pecado traz uma série de problemas, né? E o maior deles é a morte física e a morte espiritual. E além disso, nos afasta de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado com o argumento que pecado não mata. Você não vai morrer. O segundo argumento: seus olhos se abrirão. O que ele está querendo dizer com isso? Seus olhos se abrirão. Olha, Deus te ensinou que tem que ser desse jeito aqui, né? Mas eu tenho uma opção melhor, né? Vamos pensar assim: qual que é o conhecimento maior? Conhecer só o bem ou conhecer o bem e o mal? O que é mais amplo? Conhecer o bem e o mal, né? Então, Eva, Adão, vocês estão aí só conhecendo o bem porque Deus não quer que vocês tenham tanto entendimento. Mas eu posso mostrar para vocês o bem e o mal, e vocês serão como Deus. Oi? Tem algo além disso aí. Tem algo além disso, né? Então, como diz tinha uma propaganda da escola, né, que fala que determinado, não lembro bem como que era a propaganda, uma coisa que desce quadrada, outra desce redonda, né? É mais redonda, é melhor conhecer o bem e o mal, né? Experimente para ver, você não sabe. Ele dá uma ideia aí, coloca Deus assim, Deus está encarregando vocês, tem mais coisa para vocês saberem. Não fica preso nesse mundo, né? Como diria o Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, assim, né, experimente a vida, né? Mude, né? Não fique preso somente a essa ideia de bom, né? Sobre o que é o amor. Sai fora disso, né? Mude, transforme. Essa é a ideia maligna por excelência. É um falso ideal de liberdade. Então Satanás ele confunde a liberdade com possibilidade, né? Por que confundir liberdade com possibilidade? Deus fez o homem absolutamente livre. O homem era livre para comer qualquer fruta do jardim, né? O problema não estava nem no fruto, mas na desobediência à ordem de Deus. Quando Deus disse não coma, ele estava privando o homem de conhecer a maldade que já havia sido criada por Satanás. Ele estava querendo que o homem não fosse a imagem de Satanás, mas mantivesse a sua imagem. Ele era livre, ele poderia nomear toda a criação, ele tinha toda a sabedoria dada por Deus e além disso se encontrava com Deus face a face. Não havia como ter esse tipo de liberdade, mas ele era tão livre que Deus lhe deu a capacidade de também poder escolher comer o fruto do bem e do mal. Mas a partir do momento que ele comesse daquele fruto, ele perderia essa liberdade. E Satanás queria tirar essa liberdade. Então o jeito que Satanás fez para induzi-lo ou para enganá-lo era mostrar para ele uma falsa ideia de que conhecer o mal e conhecer o bem era maior do que apenas o conhecimento do bem. Satanás usa esse mesmo argumento hoje? Sempre, né? Você pode tudo, né? Ou então, conheça, experimente, né? Experimente, não conhece isso, vai lá, experimenta para ver como que é, né? Não dá nada. Pecado não mata, como a gente diz, né? No primeiro argumento, né? Você não vai morrer, pecado não mata, experimenta, vai ver, né? Então, Satanás continua usando os mesmos argumentos. A liberdade, né? Saia dessa caixinha, você é livre, você pode ir além, você pode experimentar mais coisas, sabendo que isso não é liberdade. Porque uma vez, até a possibilidade de se matar alguém tem, né? Vai lá e se mate. Aí você vai lá, se matou, agora acabou, né? Já não existe mais liberdade de voltar à vida. Uma vez morto, já não tem como voltar à vida. Então, Satanás, ele nos faz uso dessa nossa capacidade de escolha, desse nosso poder de escolha, para nos levar à escravidão.
Uma vez que o homem conhecesse o pecado, ele estaria escravo do pecado e não poderia voltar mais ao jardim do Éden. Então, Satanás levou o ser humano a sair do paraíso, a sair do Éden, a sair do local que Deus preparou para ele e da condição que Deus lhe deu para viver uma outra situação, uma outra condição. A partir de então, aquela palavrinha que nós falamos do hebraico, né, o ra, que significa ausência, né, a falta, né, o mal, nós falamos que o mal não é algo, mas é a falta de Deus. A falta de Deus estaria no homem. E depois que o ser humano cai, ele tem que passar a invocar a Deus. Gênesis 6 fala que o ser humano passou a invocar, ou seja, Deus já está distante, já não se encontra mais, ele já não se encontra mais com Deus face a face. Ele perdeu a imagem de Deus, né? Ou pelo menos boa parte dela. Terceira afirmação, né? Primeira, você não vai morrer. Segunda, seus olhos se abrirão. Terceira, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Baseado em quem ele diz isso? Quem que quis ser como Deus? Ele mesmo, né? Então, percebe que todo pecado, toda tentação tende a nos levar a ser parecidos com Satanás, né? Então, é sempre uma tentativa do ser humano ser igual a Deus. Então, percebe um movimento que existe a diferença entre a atitude de Deus e a atitude de Satanás. A Bíblia em Filipenses 2,6 fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus, ele fez o quê? Se esvaziou e assumiu a forma humana. E o que Satanás fez? Ele, sendo criatura, se elevou e quis ser como Deus. Então, seguir ou imitar a Satanás é se elevar. É daí que vem a cobiça, a ambição, a vaidade, né? E a soberba. A soberba, segundo a Bíblia, é a raiz de todos os pecados. Por quê? A tentativa de ser igual a Deus é a raiz de todos os pecados. E assim como Deus quer que os filhos dele tenham a aparência dele, o diabo também quer, né? Com certeza. Que os seus filhos, seus servos tenham Com certeza. a mesma aparência, a mesma... Exatamente. mesma... Ele quer criaturas à sua imagem, né? Semelhante. Então, o ser humano, quando peca, ele se torna a imagem de Satanás, né? Parecido com Satanás. Por quê? Nós dissemos na aula anterior que Satanás não há perdão, não é? Para ele não existe perdão, não existe misericórdia, ele está condenado. Para onde Satanás quer nos levar? Para a condenação, para que não haja possibilidade de perdão. Por isso, para a morte, né? Então ele quer nos alienar da misericórdia e da graça de Deus, nos afastar de Deus. À medida que o ser humano peca, ele se afasta, porque a Bíblia fala que o pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado nos gera em nós uma carência absurda, absoluta de Deus, né? E por último, Satanás usa até a onisciência de Deus, né? Deus sabe que no dia em que comer, certamente sereis como eles e não morrereis, né? Então, já que Deus sabe todas as coisas, ele sabe, né? Então como? Então, olha como que ele é astuto, né? Olha como que ele consegue enganar bem. Agora, se os senhores perceberem, no versículo 6, até então a mulher não tinha desejo nenhum pela árvore. Olha o que acontece no versículo 6. Dá uma olhada aí. Alguém pode ler? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Quem que convenceu a mulher que a árvore era boa? Satanás. A atenção dela passou a ser diferente. Exato. Então percebe que o desejo provém de um certo convencimento maligno. O desejo pelo pecado vem de um certo convencimento. Antes de desejar o pecado, a mulher estava isenta, estava tranquila. Mas a hora que Satanás coloca esses argumentos e ela se convence daquilo, ela passa a olhar, não é que essa fruta é boa mesmo? Não é que é desejável? Não é que eu posso ter entendimento? E se eu realmente for como Deus, né? E se eu ampliar os meus conhecimentos? Será que eu não posso até ajudar melhor o Adão? Será que nós não podemos até fazer melhor a nossa missão de cuidar da criação? O desejo, a cobiça, né? A ambição foi gerada, foi produzida, né? Essa é a maneira como Satanás nos convence do pecado. E aí nós temos
do versículo 9 até o versículo 14. Alguém pode ler? Até o versículo 16. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. É do 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou-se Para só um minutinho. O que acontece imediatamente após o homem e a mulher comerem o fruto? Abre os olhos. Abre os olhos, né? No sentido de conhecerem a maldade e passam ao quê? Qual que é a sensação que eles têm? Vergonha. Né? Então eles começam a se distanciar. Uma série de sentimentos novos surgem no coração do ser humano, do homem e da mulher. Vergonha, né? Esconder-se de Deus, afastar-se de Deus e uma série de outros sentimentos. Além disso, nós vemos que, vamos dar uma olhada aí no versículo 9, continua, versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Isso, para um pouco aí, né? Segundo sintoma do ser humano que cai no pecado. Qual? Jogar a culpa no outro. Primeiro ele se esconde, né? Depois o que ele faz? Joga a culpa no outro. E quem que o Adão jogou a culpa? Não somente em Deus, né? A mulher que me deste por esposa. Se o Senhor tivesse feito com a mulher direito, eu não teria caído. É mais ou menos isso. O grande culpado é Deus, né? No meio do pecado dele, ele consegue ainda jogar a culpa em Deus e na mulher. Olha, o Senhor sabe tudo, conhece tudo, e por que faz uma mulher desse tipo que me leva ao pecado? Então, Tudo bem, né? estava tudo certo, mas a mulher que o Senhor me fez, ela então, na verdade, o homem é bem pior na resposta do que a mulher, porque a mulher fala assim, se continuar o texto, né? Então o Senhor disse à mulher: o que é isso que você fez? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Ela foi mais sincera. Ela não falou assim, ó, a mulher que tu me deste. Não, ela pelo menos jogou na serpente e assumiu parte da bucha, né? Mas o homem, até hoje, ele continua com essa natureza, né? De jogar a culpa. De jogar a culpa em Deus, de jogar a culpa na esposa, de jogar a culpa nos outros, né? Então, isso do ponto de vista psicológico, né, tem alguns psicólogos comportamentais que chamam de atribuição de causalidade. A pessoa não quer se deparar com seus próprios erros, com as suas próprias culpas e transfere a culpa para as demais pessoas. Isso é um problema e isso ofusca a nossa capacidade de arrependimento. Por isso que existe uma diferença entre remorso e arrependimento. A pessoa que tem remorso, ela até sabe que errou, mas ela geralmente atribui a culpa ao outro, né? Ah, eu errei por causa disso, né? Ela sempre foge do erro. Agora a pessoa que está arrependida fala: miserável homem que sou, né? Bate no peito e diz: pequei contra ti, Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Então, ela não arruma justificativas e nem causas alheias para o seu pecado, ela assume o pecado. Se o Adão tivesse arrependido ali, né, poderia ter voltado ao paraíso. De repente, Jesus poderia ter dado a vida por ele ali naquele mesmo instante, mas não foi o caso, né?
O Adão sequer se arrependeu do seu pecado, mas jogou a culpa na sua esposa. E aí nós vemos então as consequências do pecado. Vamos dar uma olhada aí. Versículo 14 até o 17. Alguém pode ler? Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento durante os dias de tua vida. Isso. Então nós temos aí Deus dizendo que a serpente é maldita, pronunciando uma maldição contra a serpente, que simboliza o Satanás, né? Nós temos também uma inimizade entre a serpente e a mulher, e aqui existe já uma profecia messiânica, né? Porém, inimizade entre a sua descendência e o descendente dela, né? Pode ser uma referência ao Messias, a Jesus, né? Este lhe ferirá a cabeça, né? E você ferirá o calcanhar. Então pode ser uma referência ao fato de Jesus, a morte de Jesus, que põe fim, né? Que destrói Satanás, mas Jesus é morto. Então aqui nós já temos uma atitude, né? No sentido espiritual do texto, no sentido tipológico talvez do texto, nós temos aí já uma pequena referência messiânica a Jesus Cristo, uma promessa de salvação, né? Apesar do pecado do ser humano, já existe uma separação aí entre a serpente e a mulher e o seu descendente, e uma guerra constante entre Satanás e o ser humano. Então, e a mulher, ele diz: aumentarei muito os seus sofrimentos, com dores dará luz a filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Eles eram idôneos, eles não haviam diferença entre eles, né? Eles foram feitos para um ser o parceiro do outro. Aqui começa uma relação de domínio, depois do pecado começa uma relação de subjugação, e por fim o trabalho escravo. Então, quais são as consequências do pecado original, do primeiro pecado? O primeiro pecado é o pecado de Adão, né? Embora Satanás fosse o autor da maldade, o pecado é transgredir a lei. A lei é colocada quando Deus fala: não comerás do fruto que está no meio do jardim. Ali já é uma lei. Então a transgressão dessa lei dá origem ao primeiro pecado. E quais foram as consequências do primeiro pecado? Primeiro, a morte. O ser humano passa a estar sujeito à morte. Segundo, o ser humano é expulso do Éden. Nós não lemos, mas no versículo 23 fala que Deus o lançou fora do jardim, né, para cultivar a terra da qual havia tomado. Então Deus lançou o ser humano fora do jardim, ou seja, ele está expulso, já não fala mais face a face com Deus, já não vê a Deus, não toca em Deus, já não tem essa intimidade com Deus. Terceiro, o ser humano está sujeito à escravidão do trabalho. Agora ele tem que trabalhar, né? A comida já não é o bastante, né? Ele tem que trabalhar para conseguir o seu próprio sustento. O trabalho se tornou algo que traz fadiga, cansaço e escravidão. Esses elementos, cada um deles, a escravidão também nós poderemos, no sentido simbólico, dizer que o ser humano passou a ser escravo do pecado, ou escravo de Satanás. Visto que ele está distante de Deus, só lhe resta a condição pecadora, de cometer o erro, né? Por isso que o Santo Agostinho vai dizer que o pecado original, né, fez com que o DNA de Adão, o DNA da queda, né, vamos dizer, o DNA em outras palavras, né, mas a queda passou para toda a humanidade, e por isso todos nós pecamos e somos pecadores. A partir da queda de Adão, o homem perdeu a liberdade, né? Então já não tem mais
a livre capacidade de escolha entre o bem e o mal. Ele só sabe praticar a maldade. E o bem só lhe é possível por meio da salvação que há em Cristo Jesus, né? Então, o homem já não tem mais a liberdade, ele é escravo do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo em Romanos 7 diz, vendido, eu sei que em mim não habita bem algum, né? Eu fui vendido como escravo ao pecado, né? Quem peca, Jesus fala, é escravo do pecado. O homem se tornou escravo da desobediência, da maldade. Adão imaginava que o fato dele ter comido, desobedecido, ele e Eva, tornaria o filho dele assassino? Não, né? Mas o pecado passou dele, da esposa dele, para toda a família. E por haver essa distância entre Deus e o ser humano, então ele, logo no início, na sua própria família, um filho acaba matando o outro, né? Caim acaba matando Abel. Se Adão não tivesse pecado no começo, nada disso teria acontecido. Então, isso nos dá uma série de lições, né? Como nós já dissemos, um pequeno pecado causa grandes estragos, grandes problemas, como nós vemos nesse texto. Nós também aprendemos que Satanás utilizou uma série de argumentos para convencer Adão: você não vai morrer, pecado não mata, seus olhos se abrirão, pecado te dá liberdade, terceiro, você será como Deus, né? Mas sabemos que tudo isso era fruto do engano, nada disso era verdadeiro. O pecado geraria morte, escravidão, e o pecado geraria uma distância entre Deus e o ser humano, que só poderá ser suprida quando Jesus, né, o descendente da mulher, viesse, pisasse na cabeça de Satanás e restabelecesse, né, como a gente tem na Páscoa, a relação, né, o véu fosse rasgado e de novo pudéssemos ver, falar, né, e sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Alguma dúvida? Dúvidas? Tranquilo? Então, que essa aula aí do pecado nos leve a refletir sobre a nossa natureza distante de Deus, a nossa natureza pecaminosa. E aí nas próximas aulas, seguindo essa sequência, falaremos sobre salvação, né, em três dimensões: a justificação pela fé, que é o perdão do pecado, como Deus perdoou o pecado de Adão e o pecado nosso, né? Falaremos sobre a santificação, que é a retirada da escravidão do ser humano. O ser humano não vai ser mais escravo do pecado, porque Deus vai habitar nele. E falaremos sobre santificação e novo nascimento, e falaremos sobre vencer a morte na última aula, que é sobre a vida eterna, que é a 12ª aula. Então, o discipulado segue essa sequência, né? Essa cadeia. Saímos lá de Deus, né? Chegamos no homem, agora entramos no pecado, vamos iniciar a salvação. Então, daqui em diante, é necessário que nós tenhamos esse fio, né? Senão a gente vai se perder, né? Mais para frente. Que nem o menino que veio na última aula. Se vier só em uma aula, não vai entender tudo que já foi construído aí até chegar aqui, né? A cabeça vai dar um curto-circuito aí. Amém? Deus abençoe. Tenha aí um excelente.